Galera, temos aqui mais um corte da imprensa exaltando as contratações do nosso Mengão. Já chega com a voadora no like, porque o vídeo é top, você vai gostar, tá? Temos aqui uma análise de como joga Samuel Lino, beleza? Então fica no vídeo até o final, deixa o like, se inscreva se você é novo aqui e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos acompanhar aqui as novidades. Simbora. Aqui com seu poderio ofensivo no mercado, trazendo mais gente, apresentando novidades. O mais novo é Samuel Lino chegando. Muito boa estrutura fantástica a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito, muito. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento, de mudança na parte de estrutura, estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. É maior e melhor. Quando um clube gigantesco faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve todos, mas na verdade esteve de acordo em aceitar essa proposta que fosse bom, voltar para casa, parte da família também, isso foi muito importante. Samuel Lino já na área e o Caio Alves também aqui conosco para trazer análise desta novidade do Flamengo. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucio? Legal, boa tarde, né? Boa tarde, Calçado. Boa tarde, fã de esporte. Fã de esporte já sabe, tem reforço no seu time, da ESPN vem analisar. Esse cara, no caso, o Samuel Lino, a gente vai fazer a análise do que ele pode agregar no time do Flamengo, no time do Felipe Luiz. Ele que é um jogador muito versátil, atua tanto como atacante, que é a posição de origem dele, mas também como ala, a gente vai ver aqui na análise. Como atacante, ele atuando como atacante no Atlético de Madrid, sempre nessa região do corredor esquerdo. Como ele gosta de partir de fora para dentro, ele tem o pé direito como dominante, então ele sempre nesse corredor. E aí a gente vê lateral que não se posiciona corretamente, tem um lado cego que a gente costuma falar, não muito bem posicionado, vai sofrer contra o Lino. Então a gente vê o lateral de frente para o lance, no caso ele tinha que estar de lado para poder reagir melhor à corrida do Lino. O Lino, como não se importa com isso, ele viu que a bola vai chegar nele, ele faz o ataque ao espaço e finaliza com a perna esquerda, que embora ele tenha o pé direito como dominante, ele bate muito bem, finaliza muito bem com a perna esquerda. Mais uma vez aqui a gente vê lateral marcando de forma errada, com o corpo um pouco mais para frente, o Lino já antes da bola chegar nele, antes do quem vai fazer assistência, no caso o Griezmann, Rapaz, ele vai se dar bem no Flamengo, hein? Porque o que é de bola que o Jorginho lança, a Arrascaeta lança, Léo Ortiz, Léo Pereira, cara, Danilo quando joga, né? Todos esses jogadores têm características de bom passe de bola, né? Então, o estilo dele vai encaixar perfeitamente, cara, com o jogo do Flamengo, né? fazer o passe, ele já tá atacando o espaço aqui embaixo da tela, e aí o lateral se posiciona errado, ele ataca o espaço, mais uma vez vai finalizar com a perna esquerda, que embora mais uma vez não é dominante, ele finaliza, domina, passa muito bem com o pé esquerdo, isso é muito importante no futebol praticado hoje em dia. Mas não só no lado cego ele costuma atacar, o lado cego no caso as costas do lateral, ele também sabe fazer isso do lado contrário do lateral. Então a gente vê, ele começa saindo por fora, então atacando o lado cego do lateral, no caso do Valência, o lateral de costas para ele, a dificuldade dele de marcar o Lino, caso ele atacasse as costas. Mas ele vê que o jogador vai fazer assistência aqui para dentro do campo, o que o Lino faz? Ele sai das costas do lateral, ataca por dentro, então é muito difícil para o lateral marcar jogador que não ataca só nas costas, ele ataca na frente do lateral também, porque o lateral tem essa dificuldade maior de entender se ele marca as costas, se ele marca a frente, o Lino tem, então, essa versatilidade, esse entendimento bastante legal, interessante no jogo dele. E aí a questão de atacar o corredor, de ser muito potente, de ter o arraste que a gente chama, 1 contra 1 do Lino, que é um dos motivos principais para o Flamengo ter contratado ele. Ele começa
aqui um pouco mais baixo na jogada do Atlético de Madrid, na fase ofensiva, mas ele tem essa potência de ver que a jogada está se desenvolvendo e aí vai atacar o corredor. E aí 1 contra 1 do Samuel Lino, que é muito forte, ele já faz o drible, vê o Griezmann atacando o espaço e faz essa assistência para ele. Então ele tem esse 1 contra 1, essa jogada de muita potência dele, muito forte. E aí, como a gente conseguiu pontuar bem em relação à versatilidade do Lino, tanto ofensiva como defensiva, a gente está vendo aqui. Ele na segunda linha de marcação do Atlético de Madrid, então ele marca muito bem, ele compõe muito bem essa questão, essa fase defensiva do Atlético de Madrid. Então a gente vê ele nessa segunda linha, marcando, já pressionando bastante. Para o Filipe Luís isso é muito importante, jogador que trabalha bastante, que tem esse senso coletivo bastante apurado, e no caso do Samuel Lino também. Então ele pressiona muito bem o portador da bola, em quem está com a bola, fala dele jogar de ala, é isso aqui. Ele, no último lance, ele atacando, ele marcando no caso, nessa segunda linha, mas aí quando ele atua de ala, ele tem essa capacidade de compor a primeira linha de marcação, atuando como ala. E aí quando a gente falou, fã de esporte, do posicionamento corporal correto de um lateral, a gente vê que o Lino, mesmo sendo um atacante, ele tem essa inteligência, essa questão cognitiva de se posicionar corretamente. Isso muito também pelo Simeone, que para os defensores do Simeone, eles têm que se portar corretamente na linha defensiva. E o Lino, mesmo sendo atacante, a gente já vê ele se posicionando de lado, que é para quê, fã de esporte? Quando o time recupera a bola, ele de lado ele tem uma facilidade maior de conseguir reagir à jogada e aí já ataca o espaço. Então a potência dele de sair lá da área que ele estava até a área contrária e aí já faz a finalização, faz um gol por Atlético de Madrid. Então o Lino é esse jogador muito versátil, inteligente, defensivamente e ofensivamente na questão da fase ofensiva do time agora do Flamengo. Ele vai ser muito importante no arraste, no 1 contra 1 no drible, que ele tem muito forte, Glaucio. Boa, Caio. Obrigada, amigo. Até a próxima. Obrigado. Valeu. A gente vai seguir. Top, né, cara? Gostei das análises do Caio. E, galera, o Rossi também, né? Ele gosta de dar esses lançamentos longos, né? Nas costas do zagueiro. Então, o Samuel Lino, na hora que encaixar, entrosar com o grupo, ele vai ter muitas oportunidades de fazer gol, cara, no contra-ataque. E falando de Flamengo, tem esse compromisso amanhã de Copa do Brasil contra o Galo e também ainda segue no mercado. Pedro Henrique Torres chegando com a gente com as informações. Tudo bem, Pedro? Um beijo para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Beijo grande, um abraço para todo mundo que acompanha a gente nesse Sport Center, quem está aí de casa, dia ainda de ventania no Rio de Janeiro. Já falava no SC da manhã, se ventar demais o cabelo por aqui, não repara não, é porque tá demais a ventania no Rio de Janeiro. Mas enfim, quem quer fazer ventar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil é o Flamengo. Amanhã tem esse confronto importante, a reedição da final da Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã, 20h30, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas a prioridade, Glaucia, do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo deve tirar alguns jogadores dessa partida, colocar uma equipe mista. Significa que vai abrir mão, não vai defender o seu título? Não, pelo contrário. Vai colocar em campo uma equipe competitiva, para isso que tem contratado bastante. Então, vai tentar ali competir e seguir em frente na Copa do Brasil. Mas a prioridade, se tiver algum jogador com probleminha, vai para domingo, segura para domingo. Jogo contra o Ceará fora de casa pelo Brasileiro. Aí você tem, por exemplo, o Pedro e o Wallace que estão suspensos no Brasileiro. Aí devem jogar amanhã sem maiores tipos de problemas. Aí falando desse pacotão de reforços, né, Glaucio? Agora à tarde no Rio de Janeiro chega o Carrascal, enfim, aquela coisa de praxe, né? Fazer exames, ser apresentado e deve ser apresentado à torcida amanhã junto com Samuel Lino e também o próprio Carrascal vai estar em campo lá para essa partida contra o Atlético Mineiro. Além disso, nesse pacotão todo aí, tem a questão do Emerson Royal, já está regularizado, foi apresentado ontem no Ninho do Urubu, mas ele e Saul já deram um tchauzinho para a torcida no fim de semana contra o Galo. E o Flamengo, Glaucia, ainda tenta aí a contratação do Lucas Beltrán. Até a companheira Raíssa Suplício há alguns dias deu essa informação, mas o que a gente tem aqui é que o Flamengo sondou o jogador, sondou a Fiorentina nessa possibilidade de trazer... Deixa eu mudar a tela.
O atacante argentino, a situação não avançou muito, deu uma travada naquela época, mas nessa semana o Flamengo recebeu uma sinalização de que pode ser que ande sim. Então o Flamengo está em conversas com a Fiorentina para ver se consegue mais essa contratação. E por fim, nesse pacotão todo, Lucas Paquetá. O Flamengo colocou aí de meio que aquele easter egg, né? Uma dicasinha, enfim, aparecendo uma situação ali. Quando busca na contratação do Samuel Lino, de onde vem o dinheiro, de onde vem Saul, aí tinha lá a última questão, de onde vem Paquetá. Aí isso mexeu demais com a torcida rubro-negra. Fato é que o Flamengo observa com carinho, sabe que é bem difícil, depende aí de uma série de situações, o jogador teria que vir, a punição dele, enfim, se vai acontecer de fato uma punição. Então todo mundo está ficando de olho nessa situação. Então a gente traz esse pacotão. Me estendi pra caramba aqui, mas é isso, esse pacotão rubro-negro. Glaucia. Beijo pra você, obrigada, boa sequência de trabalho por aí. Tem muito assunto, tem muito reforço. É um time sendo contratado. Praticamente isso, né, Calçade? Só nessa reta final aí da fala do Pedro, ele falou do Carrascal, falou do Beltrán e desse agito nas redes sociais em relação ao Paquetá. Vai vendo, fora o que já chegou. Veja a quantidade de jogadores que o Flamengo tem contratado com experiência internacional, nas mais variadas ligas. Vai ser importante. Tirando das principais ligas, né? Tirando, e jogadores que estão acostumados a um tipo de jogo que o Flamengo e o Felipe Luiz querem implantar. Então, acho que vai ser um Flamengo muito mais competitivo, Flamengo mais intenso, lutando pela bola, né, durante os 90 minutos. Com esta quantidade de jogadores, é possível fazer isso. Então, assim, vai ser muito difícil definir titulares, reservas, porque algumas equipes têm mesmo. O nível cai tanto quando você sai dos titulares para aqueles que não entram jogando, mas no caso do Flamengo é diferente, né? Então o Palmeiras tentou esse equilíbrio para poder também trocar sem criar um abismo. E o Flamengo está conseguindo nessa janela extraordinária, Flamengo com venda de Mateuzinho, Gerson e mais o dinheiro do Mundial. Então o Flamengo conseguiu um caixa para fazer mudanças significativas. E aí ele pode, nessas escolhas, moldar e trazer jogadores para um... Não é que vai transformar o estilo de jogo. O Flamengo sempre vai tentar jogar bem, mas jogar bem dentro de princípios muito bem estabelecidos pelo Felipe Luiz, de um jogo muito rápido, muito moderno. Isso é bem legal. Então, Carrascal, está vindo, você vê um jogador com experiência internacional. Vamos deixar o Beltrán de lado ainda, mas Samuel Lino, que a gente acabou de ver o Caio mostrando exatamente como ele joga, tinha vindo o Jorginho, o Danilo, agora o Saul Nigues. Olha a quantidade de jogadores com experiência internacional para uma Libertadores. Fantástico, né, Glaucio? Além do Brasileirão, mas competição internacional ninguém sofre com elas, porque já participaram de grandes... A maioria aí jogou Liga dos Campeões. Só para a gente passar mais para a turma que acompanha a gente também, tem mais informações do Beltrán. O Carrascal já esperado para amanhã, né? Como o Pedro nos informa. E aí, só para quem acompanha o noticiário, conhecer um pouquinho mais do Lucas Beltrán. A carreira do jogador argentino, mas estava no futebol italiano, defendendo a Fiorentina. 24 anos para ele. Pela Fiorentina, 98 jogos, 63 como titular, 16 gols e 6 assistências. Ele que foi revelado pelo River Plate em 2019, aí tem um currículo maior dele, né? Passou pelo Colón em empréstimo em 21 e 22, antes de voltar para o River, onde ganhou mais espaço. Disputou as Olimpíadas de Paris pela Argentina e tem como título um argentino e uma Supercopa da Argentina. E aí os números dele na temporada 24-25, com 47 jogos, 6 gols e 4 assistências. É quase um time novo, hein, Rafael Marques, com tanta gente que está chegando. É verdade, é um Flamengo bem diferente daquele que começou a temporada de 25, né? Um time com mais opções, um elenco ainda mais encorpado. Se já tinha o melhor elenco do Brasil, eu acho que isso é uma coisa muito repetida, né, nas análises quando o Flamengo é o assunto. Agora, o Felipe Luiz tem ainda mais gente para poder escalar 11 e planejar mais 5 durante um jogo de futebol. Só queria fazer uma observação que eu acho que é importante nesse momento, é um contraponto que serve no mínimo para reflexão, Glaucia e Calçade.
O Flamengo, ao trazer o Carrascal, que eu acho também uma grande oportunidade de mercado, jogador de 27 anos, né? Assim como o Emerson Royal tem 26, assim como o Samuel Lino tem 25, assim como o Beltrán, se vier, tem 24. O Flamengo está montando o elenco para algumas temporadas, não só para terminar 25, pensando em ganhar títulos importantes, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São competições, são contratações que também permitem o clube planejar algo a médio e longo prazos. Muita gente chegando que tem predileção de atuar do lado esquerdo, como diriam os antigos, muita gente adernada para canhota, né? Samuel Lino joga por ali, Carrascal prefere jogar por ali, já tem o Bruno Henrique que faz esse papel, já tem o Michael, já tem o Cebolinha. Em algum momento vai ficar um pouco pesado administrar tantas peças assim. Ninguém está dizendo que o Flamengo não vai, deixar de utilizar algum desses jogadores. Não é isso. Estou dizendo que, para um setor específico, há gente demais. E aí, como um joga, no máximo um outro entra, um terceiro pode ser utilizado, pode ser que uma dessas peças acabe perdendo um pouco de espaço, que é natural nessa dinâmica do mercado do futebol. E o Flamengo é um clube que tem essa característica, está sempre agitando o mercado, e agora fez isso nessa janela de maneira esplêndida, Cláudia. Vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso Sport Center, na sequência. E olha quem chegou, o Carrascal chegou ao Rio de Janeiro. Galera, vamos ver aqui a aparição dele aqui, né? Pela primeira vez aqui nas nossas terras brasileiras. Vamos lá. Primeira vez, né? Vocês entenderam, né? Ele já veio aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Olha lá, Carrascal vindo, com segurança do Flamengo, né? Ele tá ali, ó, todo... Tá meio assim, né, cara? Ó, os torcedores ali com as bandeiras, os cartazes, né? Maior do mundo. Seja bem-vindo, Carrascal. Tá aí, ó. Bacana. Ele tem um beijinho também, cara. Nem tinha percebido. Ele tem um beijinho ali, igual o Ayrton Lucas. Aí. Esse é o Carrascal, meia, de 27 anos, que vem para ser reserva do Arrascaeta. E aí, gostaram? Comente aqui, né? Quero saber a opinião de vocês. Muito bem, agora vamos conhecer um pouquinho mais o Lucas Beltrán, atacante de 24 anos, que pertence à Fiorentina e é alvo do Mengão, galera. Ó, pela Fiorentina ele tem 98 jogos, ele tem 63 jogos como titular, 16 gols e 6 assistências. Carreira, revelado pelo River Plate em 2019. Ele defendeu o Colón por empréstimo em 2021-22, antes de voltar ao River Plate e conquistar espaço. Disputou as Olimpíadas de Paris pela Argentina. Títulos, ele tem um argentino, uma Supercopa da Argentina. Em 2024 e 25, 47 jogos, 6 gols e 4 assistências. Esse aqui é o jogador que o Flamengo tem interesse, tá? Atacante de 24 anos, argentino, que pertence à Fiorentina. Comente aqui o que você acha desse jogador. Olha, são números razoáveis, né? Não dá para falar que é muito bom e não dá para falar que é ruim, né? Razoável. Não sei como que ele joga lá na Fiorentina, mas se vier para o Flamengo será reserva, né? Ele vai ser reserva, não será titular. Ele ficaria ali na reserva do Pedro, né? Eu acho. Tá bom, galera? Porém, se vier, será bem-vindo. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que assistiram o vídeo. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Valeu, fui!